Bom dia, irmãos, graça e paz. Pode sentar-se. Eu já falei várias vezes aqui. Eu já ensinei isso aqui várias vezes. Cada um louva do jeito que sabe, Isaías. Se eu fosse louvar cantando, seria parecido. Mas vamos lá. Eu já ensinei isso aqui várias vezes. Mas vamos falar de novo porque é importante isso. Até porque eu vou falar desse personagem aqui. Eu vou falar dele, né? Vou falar de Davi aqui um pouquinho. O rei Davi, sem a menor sombra de dúvida, foi o rei mais importante da nação de Israel. Não teve rei mais importante do que Davi. A importância de Davi como monarca, como rei, se dá por vários aspectos. Primeiro aspecto, que fala da grandeza de quem Davi foi. Primeiro aspecto, pelo seu chamado. A forma como Davi foi chamado. A forma como o Senhor escolheu Davi. Um dia o povo de Israel, eles clamaram a Deus: Senhor, nos dá um rei. E pediram isso para Samuel, e Samuel, meio constrangido, foi falar com o Senhor, e o Senhor disse: Samuel, fique tranquilo, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim como rei. Mas se eles querem um rei sobre eles, nós vamos dar um rei para eles. Aí foi dado Saul. Deus abençoou Saul como rei. Mas Saul não era o homem que Deus queria. Porque é assim. Existem pessoas que Deus prefere para determinadas ocasiões. Isso não é acepção de pessoas. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, a Bíblia está dizendo que Ele não faz acepção de pessoas em relação à salvação. Mas para cumprir alguns objetivos, alguns propósitos, pela grandeza do propósito, pela nobreza do propósito e pela exigência do propósito, não é só grandeza e nobreza, é pela exigência também. Deus escolhe homens e mulheres específicos, especiais para isso. Por que, pastor, que Deus escolhe homens e mulheres especiais para propósitos especiais? Porque os planos de Deus não falham. Então quando Ele diz, vai acontecer. Vai acontecer. Isaías 46, gasta um tempinho depois em Isaías 46. Ali você vai aprender um pouco sobre soberania de Deus. Lá o Senhor diz o seguinte: eu vou fazer o que eu quero. Então aquilo que Deus intenta fazer, Ele vai cumprir. Então Ele escolhe homens e mulheres específicos para isso. Então aí, Edu, o encargo é grande, não é? Porque nós temos que cumprir. Então Davi foi o rei que Deus escolheu para Israel. O rei que Deus queria para Israel. Porque tinha em Davi qualidades para isso. Davi tinha características para isso. Um homem valente, um homem diligente, um homem resiliente. Aliás, um jovem valente, um jovem resiliente, um jovem apaixonado por Deus, um jovem responsável, porque foi assim que começou a história desse grande rei. Então Deus o escolhe no meio de todos os seus irmãos, contrariando toda a lógica da época, né, que geralmente seria escolher o mais velho da casa, o mais valente, o mais guerreiro, né? Deus contraria toda essa lógica, por quê? Porque Deus sabia que para aquele propósito de reinar sobre Israel e levar a nação de Israel a um lugar que Deus gostaria que Israel estivesse, só Davi seria capaz. Você já parou para pensar que existem algumas circunstâncias nesse mundo que Deus quer transformar e que talvez você seja a pessoa exclusiva de Deus para isso? Já parou para pensar nessa possibilidade? E quando eu digo de propósitos de Deus, eu estou falando de coisas que não se mensura pelo tamanho, mas se mensura pela excelência do que vai ser feito. Às vezes as pessoas pensam que a grande obra de Deus, querida, é, por exemplo, ser pastor de uma igreja de milhares de pessoas. Claro que isso é lindo para a nossa, às vezes até para a nossa vaidade, né? Para a nossa autoafirmação. Mas você já parou para pensar que uma grande obra de Deus pode ser você ser o principal missionário, evangelista, pregador, evangelizador da sua casa? Porque privilégio você ser aquele homem e aquela mulher que recebeu o encargo de Deus, a incumbência de Deus de anunciar o evangelho para a sua família, e por causa disso a porta da eternidade se abrir para eles.
Então Deus tem propósitos muito especiais e usa homens e mulheres especiais para isso. E Davi foi um homem especial para governar a nação de Israel por causa do coração dele. Porque o Senhor, Ele não avalia, escute, Ele não avalia o resultado do trabalho da sua mão. Não é assim que Ele avalia. Ele não avalia a força do seu braço. Ele avalia o nosso coração. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Então Ele dá, não é pelo resultado do trabalho do meu braço. Ele não dá pela quantidade, pelo tamanho da minha eficiência. Ele me dá por aquilo que Ele encontra onde? No meu coração. O Senhor é aquele que sonda o nosso coração, esquadrinha o nosso pensamento. Por que Ele faz isso? Para dar para cada pessoa, para dar para cada um, segundo o fruto daquilo que Ele faz. Então a base de avaliação de Deus não é o meu resultado, é o que Ele encontra no meu coração. Então quando Ele sonda o coração de Davi, lá no livro de Atos dos Apóstolos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus diz, não, esse é o rei que eu preciso. Então Deus levanta Davi como rei. Ele primeiro reina sobre uma parte de Israel, reina em Hebrom. Depois ele reina sobre toda a nação. Por 40 anos Davi reinou sobre Israel. E durante o reinado do rei Davi, foi o momento que Israel viveu o seu momento mais alto, mais áureo. Nenhum outro rei, nenhum outro momento da história de Israel, Israel viveu o que eles viveram enquanto Davi foi rei. A nação de Israel se tornou a nação mais poderosa do mundo da sua época. Aquilo que Roma foi para o mundo, aquilo que a Pérsia foi para o mundo, aquilo que a Grécia foi para o mundo, aquilo que a Babilônia foi para o mundo, Israel foi para o mundo enquanto Davi foi rei. A nação mais poderosa do mundo. E esse legado foi transferido para o seu filho Salomão. Então Davi, ele conseguiu em Deus construir toda essa força de governo para abençoar um povo. Agora, a pergunta é: o que esse homem fazia? Quais eram as características desse homem para que o favor de Deus alcançasse tanto assim? Porque quando você se encontra com alguém bem sucedido, quando você conhece alguém bem sucedido, então, por exemplo, o Israel gosta de tocar guitarra. O Israel conhece um guitarrista que é o cara. Aí o Israel vai lá e fala, não, eu quero saber o que esse cara faz para ser o que ele é. Onde que ele estudou, quais as técnicas que ele usa, qual é o equipamento que ele usa, não é assim? Os músicos, não é assim? Então quando você encontra alguém bem sucedido, se você quer viver o sucesso que essa pessoa bem sucedida tem na sua vida, você tem que procurar saber o que ele faz para ser bem sucedido. Porque os nossos resultados dependem daquilo que nós fazemos. Então quando nós olhamos para Davi e vemos todo esse sucesso, ou seja, Davi foi um homem bem sucedido. Davi está naquele cumprindo daquela palavra de Josué capítulo 1, e serás bem sucedido em tudo que você fizer. Uma das características principais para que Davi se tornasse o rei, o homem, o líder que ele se tornou, era que o coração dele era apaixonado pelo Senhor. Apaixonado. Pensa num homem apaixonado pelo Senhor. Davi era um homem cheio de falhas, muitas falhas. Algumas falhas muito sérias, inclusive. Alguns problemas de caráter muito sérios. Questão familiar, questão de relacionamento com mulher. Tinha essas dificuldades. Tinha alguns problemas de caráter. Mas pelo fato de Davi ser tão apaixonado por Deus, quando o problema de caráter dele era revelado, ele não tinha nenhum problema de se humilhar para ser tratado por Deus. Porque assim, um coração apaixonado por Deus faz isso. Um coração apaixonado por Deus sempre vai ser alcançado pela misericórdia de Deus. Não tem como Deus reter a misericórdia dele. Não tem como Deus segurar o favor dele. Por quê? Porque Deus não resiste um coração quebrantado na presença dele. Então quando ele encontra um coração quebrantado, qual é a alternativa de Deus, querida? Se não, derramar todo o amor que ele tem.
E quando Deus derrama o amor dele, aí vem graça, vem misericórdia, vem favor, vem bênção, vem provisão, vem consolo, vem socorro, vem tudo que Deus tem de bom. Então Davi, ele tinha um coração muito apaixonado por Deus. E ele traz essa expressão interna do amor dele por Deus para fora. E é aqui que eu quero chegar. Não basta você ter dentro, você tem que trazer para fora. Você pode ter muita coisa boa dentro, mas você tem que trazer isso para fora. Tiago diz que a fé que é interna, sem obras, fora, é o quê? Morta. Então aquilo que você tem de poderoso dentro, tem que ser trazido para fora. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo é poderosíssimo. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tem o poder de santificar. O Espírito Santo tem poder de ensinar verdades espirituais. E esse poder do Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Mas você precisa colocar isso para fora. Então tudo aquilo que tem de bom de Deus em nós precisa ser externado, ou seja, colocado para fora. Davi, coração segundo o coração de Deus, um homem apaixonado pelo Senhor. Então ele não deixa, ele coloca para fora. E uma das mais importantes expressões dessa expressão para fora do quanto Davi amava a Deus, sabe qual foi? Quando ele estabelece o tabernáculo de Davi, onde havia adoração 24 horas por dia. Ele coloca para fora aquilo que estava dentro. Ou seja, a nação de Israel, durante o reinado de Davi, todos os dias, 24 horas por dia, tinha oração, busca de Deus, cumprimento da lei e adoração ao nome do Senhor. Entendeu a chave? Então, a grandeza de Deus sobre a vida de um homem e de uma mulher de Deus não é obra do acaso. A preferência de Deus por algumas pessoas não é assim, não, eu gostei do rostinho do Danilo. Não, Deus não é assim não. Eu gostei do trabalho do Jefferson, eu gostei, ele trabalha muito bem, ele faz muito. Não é assim. A preferência de Deus em relação a homens e mulheres está em relação àquilo que Ele encontra dentro do nosso coração. Quando Ele encontra dentro do nosso coração valor para Ele construir algo extraordinário, deixa eu te dizer uma coisa, Ele vai te preferir para Ele. Ele vai te preferir para Ele. Ele vai te trazer para Ele. Enoque, sabe o que a Bíblia diz a respeito de Enoque? Enoque andou com Deus, Deus preferiu Enoque, Deus trouxe para ele. Deus sempre vai trazer para ele homens e mulheres que ele encontra no coração esse valor. Então Israel viveu toda essa grandeza durante Davi como rei. Por quê? Porque Davi externou o que estava dentro, para fora. Então, é assim, tem um episódio da vida de Davi muito interessante, que ele entra em Israel, ele entra na cidade, ele entra em Sião, ele venceu uma batalha e tal. Assim, venceu uma batalha, ele estava trazendo a Arca da Aliança de volta para o lugar dela. E ele estava tão feliz, porque a Arca da Aliança era o símbolo mais importante do povo hebreu. De todos os símbolos do povo hebreu, todos os simbolismos, a Arca da Aliança era o símbolo mais importante. Por quê? Porque a Arca da Aliança significava Deus no meio do povo. Então foi a forma que Deus deu para o povo, assim, olha, para vocês saberem que eu estou com vocês, aqui é a Arca. Então Davi, quando ele resgata a Arca, que ficou anos, longe de Sião, ele estava tão feliz trazendo aquela Arca de volta para casa, mas tão feliz, que ele entra dançando. E a dança foi tão extravagante, que, né, assim, dava para se perceber as roupas de baixo de Davi. É como se, né, começasse a dançar assim, visse as roupas íntimas de alguém. E a esposa dele ficou escandalizada com aquilo. Escandalizada. Chegou e falou, mas como é que pode você, rei de Israel, se dando a esse vexame, essa vergonha de ficar dançando a ponto das suas roupas íntimas serem vistas por todo o povo? Você é o rei de Israel. E Davi disse, minha filha, você não está entendendo nada. Eu estou adorando é o meu Deus. Que se lasque esse povo que está me criticando. Eu quero é adorar o meu Deus. Davi não falou isso, né? Mas se fosse eu acho que eu falaria isso.
Eu acho que eu falaria. Era um homem muito apaixonado por Deus. Deus não julgou Davi por isso. Deus não condenou Davi por isso. Porque o Senhor vai buscar o nosso coração. Então, a adoração, irmãos, eu não ia nem falar disso aqui agora. Agora estou tentando conectar o que eu estou falando aqui com o meu assunto aqui. Então, a adoração, talvez seja, talvez não. A adoração, com certeza, é um dos valores espirituais mais importantes da nossa vida cristã. Juntamente com a oração, leitura das Escrituras. A adoração é um dos valores mais importantes da nossa vida cristã. Porque adoração é diferente de louvor. Louvor é uma coisa, adoração é outra coisa. Existem características na adoração que você não encontra no louvor. Como por exemplo, o louvor é congregacional. Eu posso louvar junto com vocês. Mas a adoração nunca é congregacional. A adoração sempre é íntima, pessoal, exclusiva. Sempre. Por isso que a adoração tem muito valor. Porque ela é pessoal, é o secreto, é aquele momento íntimo nosso com o Senhor. O louvor, ele é uma expressão de gratidão, declaração pública das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, exaltação. A adoração, em alguns momentos, ela se refere a Deus a partir de nós. Como? Quando, por exemplo, nos humilhamos. O louvor não permite isso. Mas a adoração, ela é caracterizada por um profundo estado de humilhação pessoal nosso diante da grandeza dele. O verbo adorar no grego, proskúneos, lá em João 4, quando diz que aquela mulher samaritana se prostrou diante de Jesus e o adorou, o verbo ali no original, no grego, o verbo adorar é proskúneos, significa você se colocar com o rosto em terra, nos pés daquele que você reconhece ser maior que você. Então a adoração é esse estado de profunda humilhação. E ao contrário do que muita gente pensa, humilhação não é vergonha, humilhação é entrega. Isso é humilhação. Quando eu me humilho diante de Deus, o que isso quer dizer? Eu estou me entregando completamente. Estou aqui, Senhor, reconhecendo quem eu sou e o que eu sou diante da tua glória. Nada. Diante da tua glória eu sou nada. Mas por causa da tua graça e do teu amor, me tornei seu filho. Nos tornamos filhos de Deus. Então, a adoração é algo muito valioso, muito precioso, que nós precisamos desenvolver e que transcende a música. Por isso que a música não pode acabar. A música não pode acabar. Não pode acabar. A música que acaba é a música do CD. A música do CD acaba. A música da playlist lá, sua do Spotify ou do Apple Music lá, a música ela tem começo, meio e fim. A adoração ela não pode acabar. Se colocamos a música na nossa oração, ela não pode acabar. Até que venha um momento e a complemente. Claro, aí é natural, não é verdade? Então a música do CD acaba. Mas a adoração ela nunca acaba. Amém, queridos? Amém? Vocês estão aqui ainda? Nós temos que desenvolver, buscar. Agora, detalhe. Um detalhe. Só conhece esse lugar da adoração quem tem uma identidade. Adoração também não é para qualquer pessoa, não. Não é para qualquer um. Esse negócio não é para qualquer um, uma frase forte, não é? Discriminatória às vezes, né? Mas fazer o quê? Deus é exclusivo mesmo, ué. A adoração não é para qualquer pessoa. Quando eu digo não é para qualquer pessoa, ou seja, não são todos que conseguem entrar nesse ambiente, nesse lugar. Por quê? Porque a adoração ela pertence a pessoas que foram construídas em uma característica, em uma identidade, aliás, característica não, identidade. E qual é essa identidade? De filhos de Deus. João 4 diz que o Pai procura os adoradores.
Não é o Senhor procura adoradores. Se o Senhor procura adoradores, então ele está dizendo que qualquer um pode adorá-lo, sim ou não? Não. O texto lá diz: o Pai procura adoradores. Só pode adorar a Deus, só consegue adorar a Deus, só entende isso quem entrou no cumprimento de João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Quem recebeu a autoridade para ser feito filho de Deus. Aí você entra nesse ambiente de adoração. Quem não entrou nesse valor aqui, o que ele faz? Ele só louva, ele só está louvando. Que é bênção, amém, irmãos? É bênção. Claro que é bênção, louvor, não é bênção. Salmo 150 diz: todos os povos louvai a Deus. Mas em João 4, só os filhos que adoram. Só os filhos podem dar uma verdadeira adoração a Deus. E isso começa a revelar o nosso caráter de relacionamento com Deus, de vida com Deus e de comprometimento com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: se você falha em práticas espirituais, preste bem atenção no que você vai ouvir agora. Se você falha em práticas espirituais, você compromete o destino que a identidade de filho quer te dar. Você não pode falhar com práticas espirituais. Você não pode falhar na sua vida de oração. Você não pode falhar na sua vida de leitura das Escrituras, de meditação das Escrituras. Porque não é só ler a Bíblia, é meditar na Bíblia. São duas coisas diferentes. Ler a Bíblia e meditar na Bíblia. Então, se você falha em práticas espirituais, se você falha na vida de oração, pastor, quando é que eu falho na vida de oração? Quando você não ora em todo tempo. Vida de oração é conexão. Gostei dessa palavra, viu? Conexão, vida de oração é conexão. Então você está aí com o seu smartphone na mão, não está? Com o seu smartphone na mão aí? Você está conectado, tá ou não está? Se alguém mandar um WhatsApp para você, chega na hora. Se você quiser acessar uma mídia, uma rede social, você acessa agora. Se você quiser entrar no YouTube, você entra sim ou não. Mas se cair a sua internet, você perde a conexão, você está desligado de tudo. Vida de oração é a mesma coisa. Você só está conectado com Deus se você estiver orando em todo o tempo. Em todo o tempo. Esse é um desafio para a igreja. Esse é um tremendo desafio para a igreja. Orar em todo o tempo. Então, se você falha nisso, 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. É dever de todo homem orar sempre. Agora eu fiquei em dúvida, é Lucas 18:1 ou é 14:1? É 18:1. É dever de todo homem orar sempre, disse Jesus. Então, se você falha na sua vida de oração, você compromete o destino, que é a eternidade com Deus, que a sua identidade de filho quer te dar. Segundo, se você falha na leitura das Escrituras e na meditação das Escrituras, se você não lê Bíblia, se você não se dá para a leitura bíblica todo dia, e não é ler um versículo não, para que esse negócio aí, é ler a Bíblia, é ler lá 2, 3, 4, 5 capítulos no mínimo, assim, no mínimo. Isso para ter uma vida espiritual ainda assim, estou crescendo. Se você não ler Bíblia, você vai errar. E Jesus diz em Mateus capítulo de número 22, versículo 29, que quem não conhece as Escrituras, erra. Então, você tem que conhecer a Bíblia, você tem que saber esse livro, você tem que conhecer esse livro, se apaixonar por ele. Então, se você falhar em práticas espirituais, você compromete o destino que é a sua identidade, que é o céu, eternidade com Deus, que a sua identidade de filho quer te dar. Se você não ora como deve, se você não lê as Escrituras, não conhece as Escrituras como deve. Terceiro lugar, se você não é um adorador. E a adoração transcende a música. Nós somos muito dependentes da música, não somos? Porque a musicalidade ajuda, toca as nossas emoções, isso ajuda a adorar. Mas tem que transcender a música. Você ser um adorador em todo tempo. Essa semana no nosso discipulado, nós falamos sobre
alguns pecados que cometemos quando nós falamos. Lembra disso, pessoal? Pecados que cometemos quando falamos. E um dos pecados que nós cometemos quando falamos é quando nós reclamamos. Reclamação. Não sabe reclamar, reclama de tudo. Murmura, só reclama. Reclama do governo, reclama do trem que atrasou, reclama que está calor, reclama que está frio, reclama da igreja, reclama do irmão, reclama do longe, reclama do sonho, reclama, só tem reclamação na boca dele. Pastor, mas se está ruim não tem que falar? Opa, é diferente, reclamar é diferente de você contribuir, de ajudar um problema, totalmente diferente. Só reclama. Quem reclama é um murmurador potencial. E o murmurador, que é um reclamão, sabe o que ele não tem na boca dele? Ações de graças a Deus. E a ação de graça, que é gratidão, é uma adoração. Sabia disso? Sabia disso? Quando você rende a Deus ações de graças, quando você rende a Deus gratidão, você tem um coração agradecido, você está adorando a Ele. Então, quando nós falhamos em práticas espirituais, nós comprometemos o destino que a nossa eternidade e que a eternidade, que a identidade de filho me garante. Quando não oramos como devemos, quando não lemos a Bíblia para conhecê-la como devemos, quando não adoramos a Deus, comprometendo a nossa adoração com práticas carnais, malignas, enfim. Quarto lugar, uma quarta prática espiritual, jejum. Jejum. Diga comigo, jejum. Não, mas diga forte, jejum. Não dá para falar jejum forte, né, gente? Fala de jejum já dá fome, né? Fala de jejum já dá fraqueza. Se não falar jejum, a gente fica até um dia inteiro sem comer, né? Mas falou que é jejum, 2 horas já estamos com fome. É uma coisa doida, não é? Se não falar de jejum, você trabalha para ganhar dinheiro e está lá e termina o dia forte. Vamos para cima, depois a gente come, depois a gente vê isso. Falou que é jejum, chegou na hora do almoço, você já vê até bife voando na sua frente, frango assado voando na sua frente, já não quer trabalhar, não é coisa doida assim? Pois é, jejum é uma prática espiritual que, se você não trouxer para a sua vida, você vai ter dificuldade de alcançar o seu destino, que é garantido pela identidade que você tem. Por quê, pastor? Por que jejum é importante? Porque o jejum, ele é a oportunidade de você matar a sua carne. O jejum é isso aí, jejum é matar a carne. Ah, pastor, eu estou fazendo jejum de televisão. Isso não existe. Isso não existe. Se você aprendeu a fazer jejum de televisão, jejum de WhatsApp, jejum de Facebook, isso não existe. Isso é voto. Isso é um voto. Você fez um voto. Eu fiz um voto de não assistir televisão, fiz um voto de ficar longe. Isso é um voto. Voto é diferente de jejum. Jejum é abster-se de comer e beber. Isso é jejum. O médico diz assim: olha, você tem um exame, meu bem, amanhã. Aí o médico diz: ó, Gigiana, jejum de 12 horas, tá bom para o exame amanhã. Aí você fala: beleza, eu vou ficar então daqui a 12 horas sem assistir televisão, usar o WhatsApp e Facebook e vai para o exame. Qual é o exame médico que o médico coloca lá jejum de comida e bebida? Ele coloca isso? Não, ele coloca jejum, por quê? Porque jejum tem um significado específico. É você se abster de comida e bebida. Então, jejum é você não comer e beber. Porque quando você não come, você não bebe, o que acontece? Você fragiliza a sua carne. O corpo fica fraquinho, frica ou não frica? Fica. A vontade de pecar até diminui, não diminui? Fala a verdade. Está morrendo com fome, está com aquela moleza, com aquela fraqueza. Aí já não quer mentir, não quer falar mal dos outros, não quer fazer atrapalhada, não é? Porque o corpo não está favorecendo. É isso aí. O jejum mortifica, fragiliza a nossa carne, nossa natureza humana. E o jejum, ele é uma ferramenta espiritual, irmãos. Você já parou para pensar como o reino espiritual pode trabalhar para tornar o seu jejum mais complicado? Claro que vai trabalhar. Você vai sentir cheiro de coisas que você nunca sentiu na vida. Impressionante. Eu sou difícil ficar sentindo cheiro das coisas. Quando eu faço jejum, eu sinto cheiro de tudo quanto é tipo de comida. É doce, é tudo. Mas que coisa. Tenho vontade de comer as coisas que você, mas na minha vida comum eu não tenho vontade de comer essas coisas. Mas dá uma vontade louca de comer as coisas. Por quê? Porque o jejum é uma ferramenta para nos amadurecer espiritualmente.
Então, queridos, nós precisamos trilhar esse caminho com Deus, amém?